Vera, exatamente horas antes dele debater na Assembleia Legislativa esse projeto do governo de concessão de incentivos fiscais, que é um projeto que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias e que está tendo muita contestação. Tipo assim, mas era 1 bilhão no governo Silval e agora 3 bilhões no governo, 3 bilhões e 600 no governo Pedro Taques. Quer dizer, aumentou 2 bilhões e 600. Se no governo Silval já teve tudo aquilo de problema com incentivo fiscal, por que aumentou tanto? É essa pergunta que o senhor vai ter que responder lá e começa respondendo aqui. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes da capital. Antero, a discussão realmente ficou muito quente quando nós evidenciamos esse número na LDO 2018. A primeira análise é uma análise simples, quando você olha o número que era e o número que é, você diz, olha, cresceu, disparou, é renúncia que não acaba mais. E é muito boa essa oportunidade que nós vamos ter hoje lá na Assembleia, e é muito bom poder estar aqui falar disso, para clarear as coisas. Primeiro ponto que é fundamental que nós possamos esclarecer. Primeiro, que em 3.600 estão realmente todos os incentivos concedidos no estado de Mato Grosso. Naquela conta lá de 1 bi, tinha pouca coisa lá dentro. Ali não tinha renúncia de ICMS para carne, que não paga ICMS no estado de Mato Grosso para o consumidor final. Ali não tinha renúncia de ICMS de energia elétrica, porque os contribuintes que consomem até 150 kW não pagam ICMS na sua conta de energia elétrica. Ali não tinha um monte de outras renúncias, que são convênios até federais. O CONFAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, se reúne, delibera por algumas isenções fiscais. Os estados têm 2 modelos, tem concessões que são impositivas, o estado tem que aderir, e outras que são autorizativas, o estado pode aderir. Não tinha nada disso na lei orçamentária. Olha, como é que você vai construir uma lei orçamentária transparente com a sociedade, escondendo números importantes? Nós começamos esse processo. Já em 2016, houve uma crítica do aumento na LDO 2017 das renúncias. Esse aumento para o ano passado foi principalmente da inclusão de alguns números de renúncia de ICMS. E nesse ano, Antero, a conta está inteira lá, escancarada para quem quiser ver. PRODEIC, programas de incentivos setoriais, renúncia de ICMS, é isso que a gente tem que debater com a sociedade. Faz sentido dar tanto incentivo? Será que esse incentivo vira carne mais barata para o consumidor? Esse é o ponto. Eram 2 perguntas que eu ia fazer. Primeira, de 1 bi e 300, me parece que eram os incentivos, o que ficou de fora? Quer dizer, qual que era o número verdadeiro naquela época? Tem como apurar isso? Se tivesse sido feita essa conta de hoje, né? Basicamente, ali só tinha PRODEIC, não tinha nenhum outro programa de incentivo, não tinha mais de 1 bilhão de renúncia de ICMS, não tinha leis setoriais que existem aqui no estado. Quando mais de 1 bilhão, o senhor já dobrou aquele valor. Exatamente. É só olhar os números, é só olhar lá pela Secretaria de Fazenda, o registro de renúncia fiscal, ver que muitos setores que pagariam alíquota cheia, 17, aqui no estado, eles pagam menos. Pagam 8 e pouco, pagam 10 e pouco. Toda essa diferença é renúncia fiscal, Mauro, e isso não estava na conta. Mas olha, eu acho que a minha pergunta vai ser uma oportunidade boa para você esclarecer, porque eu fiquei com dúvida aí em função da sua resposta. Claro. Você disse que tem renúncia do ICMS da carne. Eu quero perguntar aqui, traduzindo para o português de nós que não entendemos de economia, significa dizer que os frigoríficos não pagam imposto em Mato Grosso? Significa dizer que o consumidor final tem uma desoneração, ele paga 0. O frigorífico mas ele paga cara, ele né, paga. Quando ele vende a mas carne para fora do estado de Mato Grosso, ele paga hoje 2,5%. E quando ele vende internamente para ser consumida aqui no estado de Mato Grosso, isso está desonerado. Isso, em tese, deveria fazer num estado que tem 30 milhões de cabeças de gado. É o maior rebanho bovino do país. Onde tem uma boa logística de abate desses bovinos. E não tem ICMS, nós deveríamos ter aqui a carne mais barata do país. A pergunta que eu faço para você que está aí ouvindo, é essa percepção que você tem? Ou lá na Avenida Paulista, em São Paulo, onde não tem um boi num raio de 500 quilômetros, a carne é mais barata do que aqui em Mato Grosso?
Gustavo, eu estou vendo aqui, bom dia, secretário, estou vendo aqui que no quadro de renúncia fiscal, no quadro histórico, a gente vem acompanhando aqui que nos anos de 2011 até 2015, não se tinha estatisticamente a questão do o que foi do ICMS e nem do Refis, as multas. Passou a ser incorporado isso a partir de 2016. E em 2018 tem uma previsão aí de renúncia, se eu não estou enganado, se eu não estou entendendo de forma equivocada esse quadro, de renúncia de 83 milhões em multas. Isso. É isso mesmo? Basicamente são os programas de regularização tributária. Eles entraram em 2016, né? O Refis é o principal deles. Nós ainda temos programas como o Regularize, que não é para impostos, é para multas e taxas. São programas de regularidade fiscal para você tentar, num momento de crise, fazer com que quem está devendo para o Estado pague seus compromissos, pague seus impostos, né? Sem multa e sem juros. A gente não dá perdão do principal, quer dizer, o imposto ele é pago, nem da correção monetária. Que se dá um perdão parcial, dependendo da condição de pagamento, é de multa e juros. Aproveitando, o Refis acaba agora dia 10 de julho, é um prazo para que os contribuintes que têm dívidas com o Estado negociem essas dívidas tributárias com bons descontos de multa e juros. A partir da PEC dos gastos, que nós vamos enviar à Assembleia, nós ficaremos, durante todo o período do ajuste fiscal do Estado, que está programado para durar 10 anos, com impedimento legal a fazer remissão, a fazer perdão de dívidas do Estado. Então quem está devendo, corra para ser fácil. Por que é importante fazer isso, gente? Porque há uma cultura clara no Brasil de não pagar o imposto para esperar um programa de regularização e pagar mais barato. Só na União Federal, nos últimos 10 anos, foram quase 6 programas como esse. Nós precisamos, isso é um acordo dos estados com o próprio Ministério da Fazenda, nós vamos fazer uma última janela de regularização e depois ficar um tempo sem esse tipo de programa. E quando que vai ser a janela? Para débitos a partir de janeiro de 2017, nós ficaremos provavelmente 10 anos sem poder conceder esse tipo de programa. Então isso é muito importante. Pois mas quando que se encerra o prazo para essa regularização? Dia 10 de julho próximo é a última data do Refis. Isso é importante, o contribuinte deve procurar. Na semana passada nós notificamos, inclusive, pelo Diário Oficial, diversos contribuintes que têm dívidas. Às vezes os contribuintes não sabem que têm essas dívidas. A gente orienta a procurar pelo site da Secretaria de Fazenda, consultar o seu contador, para ver se você tem dívidas lá que podem ser negociadas. Para o que não tiver no Refis, nós temos ainda parcelamentos da Secretaria de Fazenda, que não tem desconto de multa e juros, mas pode ser parcelado em até 36 meses. Olha, é importante você estar com a sua regularidade fiscal em dia, e mais importante é que o Estado de Mato Grosso precisa desse recurso para fazer frente às políticas públicas. Secretário, o senhor tocou em 2 assuntos importantes aí sobre a questão da renúncia. A primeira, a renúncia tem 2 funções: fomentar o desenvolvimento econômico, de um lado, né? E tem a questão social, que é estimular o consumo, movimentar, né? O senhor colocou os 2 exemplos aí na questão da carne. Agora, os critérios parece que estão bastante corroídos, né? Ou distorcidos, porque uma renúncia fiscal que não chega, que não atende o seu propósito, qual é o sentido? Por que se mantém? O que nós precisamos entender, irmão? Primeiro, como é que você faz um estado como Mato Grosso ser competitivo no que ele tem que ser competitivo? Qual é a matriz da nossa produção? Nós dissemos isso aqui semana passada. Principalmente o agronegócio, setores como base florestal, mineração, produtos que são feitos aqui, que podem ter o seu valor agregado aqui. Então, a primeira coisa, eu penso que todo incentivo, todo benefício fiscal que venha para trazer desenvolvimento nesses setores, que são setores naturalmente importantes para o estado de Mato Grosso, eles têm que ser olhados com olhos diferenciados para atrair para cá investimento. Agora, nós temos também no Brasil outras experiências, vou citar uma aqui. Zona Franca de Manaus. Você produz televisores, computadores no meio da floresta amazônica. O que acontece lá? É um incentivo importante? É muito importante. Gera muita riqueza para a Zona Franca de Manaus e para toda a região de Manaus. Mas é o tipo do incentivo que você vai ter que dar para sempre. Porque é altamente inviável você fabricar eletrônicos no meio da floresta. Mas não é semelhante à nossa ZPE de Cáceres? A ZPE, Antero, ela nasceu com um conceito um pouco diferenciado. Eu acho que agora o grande ajuste que nós temos que fazer ali na ZPE, eu estive em Cáceres há 2 semanas atrás, fiz uma palestra sobre isso,
nós precisamos fazer ali 2 grandes ajustes. Primeiro, a ZPE não é um portal mágico. Não é porque uma empresa se colocou dentro da ZPE que ela vai exportar para o mundo inteiro e vai gerar muita riqueza. Ela tem que estar lá dentro da ZPE, mas ela tem que ser competitiva, ela tem que estar ligada à economia da região. Mas tão importante quanto a ZPE, que tem uma desoneração importante de impostos, é a ZPE de Mato Grosso, que está em Cáceres, não é a ZPE de Cáceres, ela é do estado inteiro. A gente precisa resolver a questão logística ali. E a logística não adianta só olhar para a hidrovia e imaginar que o cara produz na ZPE e desce com a mercadoria pela hidrovia, com o produto acabado. A logística eficiente hoje no mundo, ela é bidirecional. Você tem que ter ali a hidrovia trazendo coisas e levando coisas. Você tem o frete nos 2 sentidos. O que dá para trazer? Dá para trazer um monte de coisas que hoje entra pelo Porto de Santos e vem por via rodoviária ou ferroviária até o estado de Mato Grosso. A hidrovia ela é mais competitiva, ela tem um preço melhor para isso. A nossa ligação com o Mercosul fica bem mais perto. A Mercosul fica muito melhor, a gente chega à Argentina, ao Uruguai pela hidrovia. Podemos trazer, por exemplo, ureia da Bolívia. Tem uma fábrica de ureia recém-inaugurada na Bolívia, um presentão que o Brasil deu para os bolivianos, uma fábrica novinha de ureia que não tem mercado porque não tem logística. Hoje a ureia, para chegar da Bolívia no estado de Mato Grosso, e são milhões de toneladas de ureia consumidas aqui no estado, na safra agropecuária, a gente tem que passar por Corumbá, vir por rodovia, até chegar por Rondonópolis. Frete rodoviário é muito caro. Se nós tivermos ali, por exemplo, em Cáceres, um terminal logístico bom, essa ureia produzida na Bolívia, perto de Santa Cruz, chega por ferrovia até Corumbá, do lado boliviano, e vem pela hidrovia entrando por ali. Eu não tenho dúvida, com um projeto logístico bem feito, a hidrovia de Cáceres, ela pode ser o grande portal de entrada de insumos e um grande canal de escoamento de produtos para o estado de Mato Grosso. Secretário, tem uma questão que assim, eu quero tirar uma dúvida com relação ao funcionamento do incentivo fiscal. Porque eu vi esse projeto nascer, o governo de Carlos Bezerra, e por sinal, na minha opinião, aquela era a forma competente da concessão de incentivo. Por exemplo, a Sadia, quando se instalou aqui, ganhou incentivo fiscal. E ganhou incentivo fiscal para se instalar finito, limitado a 10 anos. Porque ela se instala, fica 10 anos sem pagar impostos, gera empregos e depois de 10 anos ela vai retroalimentar a economia do Estado. O incentivo hoje é ad eternum ou o incentivo continua sendo finito? Depois de um determinado tempo, a empresa volta a pagar impostos. Como é que é? Bom, primeiro, Antero, nós infelizmente não conseguimos nesses últimos quase 30 anos aí, você está falando, nós falamos do governo que começou lá em 1988 com esse programa de incentivos, depois passamos pela fase dos PROs, né? Tantos programas importantes, ProAlmate, eu vou citar aqui um exemplo, que transformou Mato Grosso em nada, em a maior potência em produção de algodão do país. Nós não conseguimos nesses últimos 30 anos fazer o outro lado da agenda. Qual é o outro lado da agenda? Logística eficiente, custo barato de energia elétrica, ter mão de obra disponível e com qualidade aqui no estado. Toda essa agenda de desenvolvimento, ela andou devagar. O que seria o ideal? Você fazer uma janela para atrair incentivos, esses incentivos serem compensados com o aumento da competitividade local, e aí lá na frente, quando o sujeito saísse do programa de incentivo, ele já tinha, primeiro, pago o investimento, e segundo, ele estaria num ambiente mais competitivo. Alguma agenda foi feita, vamos fazer justiça. Mato Grosso não tinha energia elétrica para atrair empresa. O programa É Hora de Investir, do governo Dante de Oliveira, ele ia vender um sonho pelo país, porque se prometia que ia ter infraestrutura, se prometia que ia ter energia elétrica, ele foi muito eficiente, atraiu muitos investimentos e muito daquela agenda foi cumprida. O problema é que os outros estados também se mexeram. Hoje nós temos, por exemplo, o estado de Goiás com programas altamente agressivos de atração de investimentos. Antero, para atrair indústria automobilística, por exemplo, para o estado de Goiás, o governo do estado lá assinou um cheque, ele é quase que sócio de montadora automobilística, assinou um cheque de sei lá quantos milhões de reais para montar a fábrica do empreendimento. Doou terreno, colocou dinheiro para montar a fábrica e ainda assim arrecada pouco imposto. É isso que também que a gente tem que entender. Mato Grosso avançou pouco na agenda da competitividade, na minha visão. Temos que fazer muito mais.
usar mais recursos do FCO, do FDCO para promover o desenvolvimento aqui e também ter um olho nos outros estados. Não adianta a gente cortar e o cara sair para Goiás. Mas, concluindo, quem tem incentivo, tem prazo para terminar o incentivo ou é eterno? Os incentivos são concedidos, vou pegar o Prodeic como exemplo, ele é concedido por 10 anos e aí ele pode ser renovado. Qual é a condição para ser renovado? Você tem que apresentar um novo programa de investimentos, quer dizer, você não pode continuar com a mesma fábrica que você tinha, do mesmo jeito que era. Você tem que comprovar, falar assim, vou investir, vou continuar gerando mais emprego, vou continuar aumentando o meu faturamento, trazendo mais riqueza para o Estado. E a outra regra é que você tem que ter cumprido o que você prometeu na primeira etapa. Você não gerou os empregos, você não fez o investimento, se você não conseguiu atingir as metas da primeira etapa, você não pode fazer essa renovação. Mas esse rigor, efetivamente, não existe nos programas em Mato Grosso, secretário. Aliás, o Tribunal de Contas faz uma observação nesse sentido, né? De que precisa ter fiscalização da execução dos incentivos. Nós temos que melhorar, porque alguns dos critérios que ali foram estabelecidos, vou citar um exemplo. No voto do Walter Albano, ele foi contundente nisso, né? Sim, eu vi o voto do conselheiro e tem uma proposta muito interessante ali. É algo que eu vou defender hoje nessa audiência na Assembleia, que a gente crie um comitê para acompanhamento desses incentivos. Por 2 motivos. Primeiro, que ali tem alguns critérios, Antero, que foram equivocados. A contribuição daquele empreendimento para elevar o IDH do município. Como é que você mede isso? Como é que você mede o impacto que uma única indústria tem, por exemplo, em Cuiabá, ou que ela tenha lá em Santo Antônio do Levergera, em Pochorel? Você não consegue medir. Até seja fácil de medir, mas uma capital como Mato Grosso, uma indústria só. É difícil. Então, assim, naturalmente ela contribui. Mas em que medida? Como? Não dá para saber. O que a gente precisa é valorizar indústrias que venham para cá, empresas que venham para cá, para gerar emprego, para consumir ou beneficiar os nossos produtos, para contratar fornecedores locais. Olha, você citou aí a Sadia, hoje BRF. Quantas empresas vivem hoje de fornecer serviços e produtos para uma empresa grande como uma BRF? Você tem lá o mecânico local, o borracheiro que vive de atender as carretas que fazem o transporte disso, você tem o eletricista que dá manutenção industrial, é toda uma rede que é muito importante. Tanto é que o drama, você vê no país isso hoje, o drama de diversos estados que estão perdendo esses grandes empreendimentos, não porque a fábrica grande foi embora, não. Porque ela vai embora e deixa uma rede de pessoas que eram dependentes dela sem sustentação econômica. Secretário, desculpa, o senhor citou aí o case do algodão, que é um case de sucesso realmente em Mato Grosso, e que dava 75% de incentivo, 75% sobre nada de produção, né, Tero? Mas em contrapartida exigia coisas que aconteceram, como o investimento na pesquisa. Né? Exigia que a Associação Mato Grossense do Algodão, a AMPA, né, investisse parte daquela renúncia em pesquisa, que foi efetivamente o que trouxe resultado para o Estado. Por que essas coisas, quer dizer, como o incentivo da carne aqui, nós não pagamos o ICMS da carne em Mato Grosso, da carne local, mas isso não significa nada para ninguém, a não ser para o bolso frigorífico. Não é verdade? Não tem muito sentido. Se não reflete no preço final da carne, fica para o empreendedor, isso é um fato. É isso que eu defendo, Mauro. Eu entendo, primeiro, que nós temos que voltar para essa lógica dos incentivos setoriais. Eu fui durante... É um incentivo bem intencionado que não dá certo, né? Esse da carne. É bem intencionado, é para favorecer o povo. Por quê? Tem que dar certo, sim. Tem que ter fiscalização, até não é possível. No mínimo, esse percentual ele tem que ser revertido para o consumidor. Gustavo, gostaria de fazer uma pergunta, já que a gente já está indo para a reta final. Concluindo porque a Sandra pediu que o Gustavo tenha uma reunião daqui a pouco, ele tem que sair mais cedo daqui. Gustavo, eu queria saber o seguinte, qual que é o maior, hoje, gargalo no que diz respeito ao incentivo fiscal? É a sua concessão, da forma com que ela é feita hoje, a sua fiscalização para saber se essa concessão está realmente refletindo algum resultado, ou a falta como é que eu vou dizer, de resultados práticos desse incentivo fiscal, porque a maior crítica o Estado desonera, deixa de receber, mas o que está trazendo de benefício para a sociedade? Bom, então, muito importante a sua pergunta, Laís, porque a gente precisa também esclarecer isso. Tem incentivo que você dá que ele é meramente para gerar emprego.
Sim. O Estado pode olhar para uma região que tem um problema de emprego e dizer, fala assim, olha, ainda que eu arrecade muito pouco ou quase nada, só o benefício de gerar emprego ali já vale a pena ter aquele incentivo. Nós podemos também fazer incentivo para desenvolvimento econômico. Pegar, como bem disse aqui o Mauro, arrecadava alguma coisa de nada, incentivou um setor e começou a realmente arrecadar alguma coisa. ProAlmat foi um exemplo. Temos agora o Voo IMT, que dá incentivo para as empresas fazerem voos regionais aqui em troca de pagar menos imposto no combustível de aviação. Tem mais voos regionais hoje. Então pode ser isso, para desenvolver um setor. Mas eu acredito no incentivo que desenvolve a matriz econômica do Estado. O que é isso? É olhar qual é o seu potencial. Então, se nós temos potencial em mineração, em madeira, em alimentos, em tantos outros setores, a gente tem que direcionar os recursos que a gente tem, não 3.600, que é o que está na LOA, as pessoas acreditam que isso é cheque no bolso do empresário, não é, mas dedicar esses incentivos ao que vai trazer mais desenvolvimento para o Estado. Resumindo, se a gente tem R$1 bilhão para dar incentivo, eu não acredito que o Estado, com a potência agrícola que é Mato Grosso, deva investir R$1 bilhão de incentivos em fazer aeronave ou fazer eletroeletrônicos, como é a Zona Franca de Manaus. Tem que usar esse R$1 bilhão para atrair para cá empresas que vão pegar a nossa soja, que hoje sai em grão, baixíssimo valor agregado, e fazer isso virar benfeitorias para a sociedade e produtos com maior valor agregado. Por último, controle dos incentivos. Tem que ter um controle social dos incentivos. Não adianta só o Poder Executivo fiscalizar, não adianta só o Poder Executivo fazer essa discussão. Toda a sociedade tem que estar. Eu acho que a empresa que assume um compromisso com a sociedade, ela tem que prestar contas desse compromisso com a sociedade. Estamos falando de dinheiro público. Está gerando emprego ou não está? Está gerando desenvolvimento ou não está? Está fazendo compras aqui localmente ou não está? Tudo isso tem que ser divulgado. A gente está investindo muito nisso, inclusive essa é uma preocupação nacional de todas as secretarias de Fazenda, a gente ter portal da transparência mostrando esses dados. Secretário, boa audiência pública para o senhor e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço mais uma vez ter espaço, prometo vir com mais calma da próxima vez, para a gente debater mais temas, é sempre bom estar aqui com os amigos. Laís, Mauro, Antero e todos os ouvintes aí da capital, bom dia. 2 vezes menos de uma semana, estamos com prestígio, né, Estamos com prestígio, tem que soltar foguete aqui, porque já foi difícil também antes dessa primeira vez. Agora tá fácil. Muito obrigado ao secretário Gustavo de Oliveira.